Você não vai em outra igreja, né? E com certeza também não oferta a outra igreja. Não faz parte de nenhuma festividade dela, né? Me permita me perguntar qual Deus que você serve. Porque o Deus que eu sirvo, Ele permite que cada irmão, que cada igreja se junte uma com a outra e que cultue a Deus junto e que um possa contribuir na igreja do outro, ou com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Desde que você não vai na igreja do outro, você não tem comunhão com a igreja do outro. E como é que fica esse versículo? Então, você tem que se converter-se hoje e passar a respeitar a igreja do outro, o quanto o outro respeita a sua. Porque essa guerra de religião, isso foi criada por Satanás, não foi pelo Espírito Santo, não. Até que essa visão de abrir igreja tornou-se uma bagunça. Agora o cara não quer mais ser diácono, o cara não quer mais ser presbítero, nem o pastor auxiliar. Ele aprendeu a pregar, ele já funda a igreja dele. Quer dizer, a fundação de igreja terminou uma bagunça. A fundação de igreja não tem nada a ver com salvação de ninguém. Não. Por quê? Porque virou escândalo, virou uma vergonha em nosso meio. Por motivo de que um não vai na igreja do outro, de que um não ora junto com o outro, porque o outro tem lepra. Ele se acha que é mais santo. Como vocês podem dizer que estão servindo a Deus com esse tipo de fé? E é esse o caso que alguém não quer me dar um like agora, né? Não quer compartilhar o meu vídeo nem escrever um comentário. Mas se fosse eu, que fosse você, eu já dava um pausa no vídeo e já escrevia agora o comentário. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por ter levantado um homem para falar a verdade. Olha, existe um só céu, existe uma só Bíblia, e a Bíblia mesmo fala que tem que ser uma só fé, um só batismo. Então vamos lá, um só batismo está correto entre os irmãos, mas uma só fé está correta? A Igreja do Zé Amor tem uma doutrina, a Assembleia tem outra doutrina, a Igreja do Véu tem outra doutrina, a Igreja Betel tem outra doutrina, e assim se vai. Cada igreja tem uma doutrina diferente uma da outra. Quando Jesus fundou a igreja, era uma igreja só. Você pode até dizer, tinha a igreja na cidade fulana, a igreja na cidade Bertana, tinha, mas era uma denominação só. Não era duas não, viu? Era uma só. O que os apóstolos falavam em uma, falavam em todas. Então depois começou esse racha. E você já observou que agora a igreja não levanta mais paralítico, não cura mais cego, porque a Bíblia diz que se tiver um membro doente, fica toda a igreja doente. Quer dizer, Deus não pode operar no meio, em nosso meio, por causa disso. Essa estratégia de Satanás, que está entrado em nosso meio, aplantou e se enraizou, faz com que se cumpra esse versículo. Tendo um membro doente, toda a igreja está em chama. Eu não estou falando aqui com a minha igreja, não estou falando com a sua igreja, estou falando das igrejas. Eu citei um nome de placa aí para você entender alguma coisa. Nos dias de domingo, eu começo a seguir para o caminho do culto e começo a sentir febre. Porque um sobe para a igreja do Véu e o outro desce para a igreja Betel, o outro segue para a igreja Assembleia, o outro vai para a igreja Adventista, passando um grupo pelo outro. E se eu lhe dizer que muitos grupos desses eu vejo que eles não falam nem, não dá nem a paz. Está servindo um Deus da Bíblia, né? E um não pode ir na casa do outro, é verdade. É difícil você ver um crente de uma denominação na casa do outro. Não pode, porque ele é vigiado 24 horas por os irmãos e pelos pastores. Ontem eu estava fazendo um culto e passando irmão de todas as igrejas. Estava fazendo na rua um culto e passando os irmãos de todas as igrejas por mim assim, e só olhando. E eu vendo que ele tinha vontade de parar, eles tinham vontade de dizer alguma coisa, mas eles têm uma ditadura. Não para, porque vai dar problema. Você que se congrega nessa igreja, quer continuar fazendo a vontade de Satanás, ou você quer fazer a vontade do Espírito de Deus e enfrentar as perseguições? Porque, ó, meu irmão, se você quer enfrentar, a Bíblia diz que você deve sofrer todas as perseguições pelo amor do Evangelho. E uma das perseguições que você tem que sofrer a partir de hoje é isso aí.
De você ir na igreja do outro e o povo dizer que você é desconcertado, a sua igreja dizer que você é barco sem leme, é um macaco, vive de gai em gai. É essa perseguição que você tem que enfrentar para quebrar esse jugo. Porque quem não quebrar esse jugo não vai chegar no céu não. A menos que eu conheça outra Bíblia diferente da de vocês. Que Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilhe, faça esse canal crescer. Me ajude aí, porque aqui a mensagem é essa.